prometido que a gente também estamos na maratona da festa lá na igreja e para fazer festa a gente sabe que requer dedicação e oração. E pela manhã, nem falando eu estava. Eu vi de uma sequência de agendas e um dia após o outro ministrando, minha garganta, eu já tenho dificuldade na garganta, já passei por um processo. E pela manhã, nem falando eu estava. Eu disse, eu vou ligar para o pastor César para ver se ele tem como ir à noite, já que ele está engranjado na mesma agenda. Mas assim eu fui banhando com as ervas medicinais, me esforçando para estar aqui. E a gente vai, eu não vou forçar a garganta, porque senão na proporção daqui a pouco a voz vai embora, tá certo? Quero ministrar de uma forma pacífica, mas o importante é ministrar a palavra de Deus. Queridos irmãos, esse salmo que ora nós lemos, a gente sabe que o livro do Salmo tem uma coletânea de 150 cânticos. E nós sabemos que entre esses salmos, Davi, ele não escreveu todos os salmos. Davi ele foi responsável em escrever a maioria deles, mas Davi não escreveu todos. Muitas das vezes a gente vai dar uma saudação, vai falar de alguns salmos, e a gente diz, Davi falou isso, a gente tem que olhar, porque nem todos os salmos foram Davi que escreveu. Entre os salmistas tem Asaf, os filhos de Corá, Moisés, Salomão, outros salmistas que são anônimos, não está registrado dentro dessa coletânea, mas também eles escreveram esses cânticos. Cada salmo que foi escrito aqui, dentro dessa coletânea, ele teve um objetivo. Alguns salmos aqui cantados, porque os salmos são oração com letras poéticas em forma de música. É por isso que os salmos não são versículos, são versos, porque são poesias, mas em forma de música ao mesmo tempo uma oração. Cada salmo ele foi escrito em um tempo, cada salmo ele teve o seu objetivo. Teve salmo que foi escrito um pedido de socorro para a nação de Israel. Tinha salmo que foi escrito pelo escritor como uma oração e um pedido de socorro para o próprio salmista. Teve salmo que foi escrito por salmista em um culto de ação de graça, um cântico de ação de graça, tanto por uma vitória que Deus deu à sua nação Israel, quanto para também o próprio salmista. Houve salmos que foram pedido de perdão, pedido de socorro, e esse salmo que a gente lemos aqui, apenas um verso, quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi, quando escreve esse salmo, Davi ele está literalmente desesperado. Quando Davi escreve esse salmo aqui, Davi está em total agonia e angústia. Quando Davi escreve esse salmo, você vai perceber no verso primeiro, ele vai logo dizer, contra ti, somente pequei, e vi o que os teus olhos parecem mal. Ele vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. E ele vai, no verso de número 10, ele vai dizer assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. No verso de número 12, ele vai dizer assim, torna-me da alegria da tua salvação. Sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas esse homem que foi segundo o coração de Deus, agora escreve um salmo desesperado, dizendo, torna-me, dá um coração novo, me dá um novo coração e um espírito reto. Subentende dentro desse cântico, dentro dessa oração aqui, que Davi perdeu o coração que um dia tinha sido dado pelo Senhor. Subentende que Davi aqui ele perdeu o coração que um dia Deus olhou dos céus e disse para Samuel, Samuel vai até Belém, Judá, e ali tem um homem segundo o meu coração. O
Salmo 81, verso 9, se não me falha a memória, vai dizer: achei a Davi, meu servo escolhido, e com meu santo óleo ungido. Quando a gente lê esse salmo, a gente vai ver um salmista, ou o rei Davi, desesperado. O homem que era segundo o coração de Deus, e o coração desejoso, o qual Deus tinha separado para si. Ele tinha perdido esse coração. Esse mesmo salmista, dentro do verso de número 12 que nós lemos aqui, esse mesmo salmista, ele vai dizer: torna-me da alegria da tua salvação. Subentende que ele perdeu essa alegria. Presta atenção aqui. Subentende que ele não tem mais a alegria da salvação. Subentende que ele não tem mais aquele vigor de olhar para os céus e desejar a nova Jerusalém. Mas o que foi que aconteceu com Davi? Porque ele perdeu esse coração, homem segundo o coração de Deus. O que foi que aconteceu com Davi? Que ele perdeu a alegria da sua salvação. O que foi que aconteceu com Davi? Que no verso que nós lemos, ele vai dizer: não retira de mim o teu Santo Espírito. Quando ele diz assim, não retira de mim o teu Santo Espírito, é porque Davi está entendendo que Deus vai tirar dele o Santo Espírito. Então Davi faz uma petição: não retira de mim. Porque Davi, ele faz essas petições, porque Davi, ele pega um coração o qual ele já tinha perdido, porque Davi, ele diz da alegria da tua salvação, algo que ele já tinha perdido, porque ele pediu de volta. Porque ele vai dizer: não retira de mim, o coração já tinha perdido, a alegria da salvação já tinha perdido, e ele percebe que o Espírito Santo, ele também já está perdido. E o que é que nós entendemos aqui? O que levou Davi, aleluia, fazer essas petições, mas também perder a coisa mais preciosa que o ser humano pode ter. A coisa mais preciosa que um homem ou uma mulher ela pode ter não é carro importado, não é sair de uma casa de aluguel para uma casa própria, mesmo que seja algo glorioso de Deus, mas não é um esposo excelente e nem uma esposa excelente, não. A melhor coisa, a maior valia, a maior bênção, bem precioso que o homem ou a mulher ele pode ter, não é um ministério na terra, ainda que seja honrado, não é um título, não é um nome, não é poder distintivo, não é poder judiciário, legislativo, e não é os sonhos terrenos. O maior bem precioso que alguém pode ter na face da terra se chama a presença de Deus. Só entende o que é a presença de Deus é quem já sentiu ela. Só entende o que é a graça de Deus é quem já pôde navegar nessa dimensão. Só pode entender isso, irmãos, essa preciosidade é quem sente a presença do Pai. Porque quem sente a presença do Pai, irmãos, ele pode estar passando luta, ele pode estar passando dificuldade, adversidade, ele pode estar passando vento, prova, aflições, mas dentro dele excede uma alegria, dentro dele excede uma virtude, dentro dele excede uma graça, dentro dele excede uma alegria que é dinheiro na terra não compra, que poderes na terra não compra. Essa alegria é muito mais além de que qualquer, aleluia, poder que na terra o homem tem. Quantos homens nós não conhecemos na terra, jogador de futebol que ganha milhões e milhares e milhões de dólares, pessoas como artistas, cantores, aleluia, que ganham muito dinheiro, como grandes homens, megas empresários, multimilionários, aleluia, envolvido dentro das grandes tecnologias, que ganham fortuna e mais fortuna, dinheiro, milhões e milhares de milhões de dólares, aleluia, mas tem pessoas que não têm, aleluia, na terra, nem um palmo de terra, nem sequer para cair vivo e nem morto, mas dentro dele existe uma
Aquele moço, quando ele foi liberto, ele levantou no chão, ele disse para Paulo: quanto custa esse poder? Quanto custa esta virtude? Paulo disse: essa virtude que eu tenho, ela não compra com dinheiro. Essa virtude que eu tenho não compra com ouro, com prata, com diamante, com metal, não. Essa virtude que eu tenho se compra com o coração quebrantado na presença dos céus. Essa presença que eu tenho é para quem tem coração desmanchado na presença do Senhor. Porque quem tem coração duro é impossível experimentar a graça de Deus. Quem tem coração de pedra é impossível o Espírito de Deus inundar dentro dele. Mas aquele que tem um coração quebrantado na presença dos céus, Deus entra para a morada, Deus entra dentro da graça. E nesta noite Deus está procurando alguém aqui que tem esse coração, 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 coração quebrantado, coração alinhado, coração desejoso para sentir a graça de Deus, coração desejoso para sentir a presença do Espírito Santo. Paulo disse para aquele bruxo: aleluia, com dinheiro não compra, não. O que compra é renunciando. O que ganha essa virtude é deixando o pecado, é se entregando a Jesus Cristo. Eu lembro-me muito bem que há cerca de 18 anos atrás, em alguns meses, o micareta estava em alta, aleluia. Atravessei muitas madrugadas, aleluia, das noitadas da noite, mas um dia, aleluia, todas as noitadas eram ilusão. No outro dia havia uma lacuna dentro de mim. No outro dia a tristeza continuava, porque o dinheiro que eu gastava em busca de uma alegria, ela era passageira, momentânea, e durava só alguns minutos ou algumas horas. Mas um dia eu me entreguei a Jesus, eu quebrantei meu coração na sua presença. Ele invadiu meu ser, fez morada dentro de mim. Hoje eu sinto uma presença que eu não tenho como te explicar. Eu sinto uma virtude que inunda o meu ser. Não é bom, me explica. Eu não tenho como. Eu só posso te dizer: se tu quebrantar o teu coração, Ele vai fazer contigo também. Se tu quebrantar o teu coração, Ele vai morar dentro de você. Se você quebrantar o teu coração, Ele vai mudar a sua alma. Quem crê nesta palavra, quem crê nesta palavra, quem crê nesta palavra. Davi tinha esse coração. Davi era esse homem segundo o coração de Deus. Mas o que leva Davi a perder a alegria da salvação, o que leva Davi a perder a essa essência, só tem uma coisa, aleluia, é o pecado. O pecado tira a gente da presença de Deus. O pecado faz o Espírito Santo se afastar de nós. O pecado, aleluia, ele faz com que crie uma divisão, uma barreira, uma lacuna, um vale, uma separação entre o homem e Deus. O pecado faz isso. No primeiro e segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, a igreja conhece a história. O exército de Israel estava na guerra, estava na peleja, defendendo a bandeira de Israel. Mas a Bíblia diz que o rei era Davi. Mas Davi, naquela noite ou naqueles dias, ele não foi para a peleja, ele ficou em casa, no palácio. E do palácio dava para perceber, aleluia, que havia pessoas, dava para, aleluia, perceber que da outra parte, aleluia, tinha alguém se banhando. Quem era? Uma mulher formosa, uma mulher bonita, mas cheia de sagacidade. Sabe por quê? Porque ela estava se banhando em um lugar sem privacidade, porque ela sabia que aonde ela estava se banhando dava acesso ao palácio, e ela sabia que o rei estava por ali e não foi para a guerra, porque essa mulher chamada Betseba, o esposo dela fazia parte
soldados do exército, mas ela tinha entendido, sabia muito bem que Davi estava por perto. E o que foi que ela fez? Ela foi se banhar de uma forma estratégica, e Davi não vigiou. Se Davi tivesse na guerra, não tinha tempo para o pecado. Se Davi tivesse na peleja, não estava com a mente vazia. Se Davi tivesse na batalha, não estava com a mente para maquinar o mal. Já disse a minha mãe que aprendeu com a sua avó, que a sua avó aprendeu com a bisavó, que a bisavó aprendeu com a tataravó. E ela diz: mente vazia é oficina de Satanás. Irmãos, se Davi tivesse na peleja, ele não estava tendo tempo para observar o pecado. Quando a gente estamos na oração, quando a gente estamos cultuando, quando a gente estamos envolvido com a obra, não tem tempo para fofoca, não tem tempo para mentira, não tem tempo para engano, não tem tempo para ouvir, aleluia, a ação do diabo. Quando a gente estamos envolvidos na casa de Deus, é muito perigoso. Um crente não está envolvido na obra, ele fica com a mente muito vazia. É muito perigoso. Um crente não está envolvido nas coisas do céu. Sabe por quê? Porque a mente fica muito vazia. Eu já aprendi uma frase com um grande mestre e um grande ministro do Evangelho, onde ele disse, aleluia, uma certa feita, que aquele que frutifica não tem tempo para olhar a vida alheia. É assim, é desse jeito. Você percebe? Você que tem uma vida, acorda pela manhã, dá café ao seu esposo, os seus filhos, para quem tem filho e esposo, vai para o seu trabalho, só chega à noite, alguém na vizinha diz: fulana, aleluia, tu viu o que aconteceu? Você diz: eu não vi, eu saio de manhã, eu chego à noite, ou seja, eu estou frutificando. A vizinha que não frutifica, ela diz: eu vi. Quem vê a vida alheia é porque não frutifica. Quem tem tempo para a vida do outro é porque está no estado de inércia, está como Ana estéril. Mas quem tem uma vida dedicada ao seu esposo, à sua esposa, ao seu trabalho, à obra de Deus, não tem tempo, irmãos, para ouvir a vida dos outros, a vida de A e nem a vida de B. Se Davi tivesse na peleja, se Davi tivesse na batalha, se Davi tivesse na guerra, se Davi tivesse defendendo a bandeira de Israel, não estava em casa, aleluia, sendo uma estratégia ao diabo derrubar o rei. É assim. Se você estiver na oração, não tem tempo para o diabo. Se você estiver na consagração, não tem tempo para o pecado. Se você tiver tempo focado na igreja, nas coisas de Deus, nas coisas da sua casa, não tem tempo. Você já percebeu que quem não frutifica sempre vai procurar também quem tem a mesma visão de não se frutificar, porque já diz as escrituras: não pode andar dois se não tiver de acordo. Não pode. Você já percebeu? Infelizmente no meio de nós é assim, aleluia. Quem é fofoqueiro procura outro fofoqueiro, e quem gosta de orar procura quem gosta de orar. É desse jeito. Você já percebeu? No livro de Daniel, capítulo de número 2, Nabucodonosor teve um sonho, e a Bíblia diz que ele deu um decreto para matar todos os sábios de Babilônia, porque não trouxe a ele a sua memória do sonho que ele tinha esquecido. Então, sabe
Eu sou orador. Se eu ando com crente que gosta de Bíblia, eu também vou gostar de Bíblia, porque senão confronta, senão não tem como. Você já viu aqueles que você quer falar de Bíblia, ele quer falar de futebol, você quer falar de Bíblia, ele quer falar de novela, você quer falar de Bíblia, ele quer falar de política, você quer falar de Bíblia, aí não dá certo, aí você diz, vai pra lá que eu vou pra cá. Escolhe quem gosta de bola, eu escolho quem gosta de Bíblia, escolhe quem gosta de política, eu escolho quem gosta de orar, escolhe no seu propósito, eu escolho no meu. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Você escolha nesta noite o propósito de Deus. Onde Davi ficou? No palácio. Davi ficou no palácio. Tá vendo que a gente não pode ficar de bobeira no palácio? A gente não pode, porque o adversário é estrategista. Davi segundo o coração de Deus. Davi segundo o coração de Deus. Davi que tinha uma comunhão com os céus, mas um vacilo, em vez de ir para a guerra, vou ficar hoje em casa. Hoje essa campanha de oração eu não vou pegar não. Ou essa semana eu quero ficar tranquilo, não. Crente não tem como ficar tranquilo, porque o diabo não deita numa rede e fica lá, não. O meu adversário, ele não deita numa rede e na hora dos demônios dizendo, você tem férias hoje. No inferno não tem folga, no inferno não tem férias. Os demônios não dão férias, não, é constantemente. Então saia do palácio nesta noite, pegue a sua espada e é tempo de voltar a guerrear. Quem crê nesta palavra, nesta noite, glorifique Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi ele cai com Betseba. Resumindo aqui, a Bíblia diz que Davi ele cai com Betseba. Nós conhecemos a história, elabora um projeto. Quando ele cai com Betseba, ele descobre que Betseba está grávida, gestante. Ele elabora um projeto para matar o próprio marido. Projeto para o marido morrer na guerra. Projeto terrível. Tudo isso porque ficou no palácio. A gente corre muito perigo quando a gente quer ficar em zona de conforto. Você está vendo o escândalo que está acontecendo aqui, né? Na nossa cidade da Cantora. O escândalo vai vir mais forte. Você vai ver. Jornal, nas redes sociais, não está falando mais nada, só dessa cantora agora. Quando vim tudo à tona, Mateus 24, quando tu olha para Mateus 24, crente que lê Bíblia não se atribula com as profecias. Crente que lê Bíblia, vem um homem preocupado com Israel. Não, será que vai ter agora o tratado de paz? Tu está preocupado com o tratado de paz, se preocupa com a tua santidade. Eu quero saber como é que está você. Israel vai ter o tratado de paz, a Palestina, a profecia está se cumprindo. Eu digo, tá, meu filho, mas se segura em Mateus 24, olha para essa escritura, para de estar no palácio, na zona de conforto, e vem comer Bíblia. Davi, em vez de ir para a guerra, ele ficou simplesmente no palácio. O que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Betseba, maldosamente, porque se ela não fosse maldosa, ela visse logo Davi, ela se protegia, ela corria, ela fez questão de ficar. Davi fez questão de ficar olhando. O diabo começou a trabalhar, começou a gerar um pecado. O pecado foi consumado, gerou a morte espiritual e gerou a morte física, duas mortes físicas. A criança que nasceu que Deus matou e o próprio moço, o esposo que Davi elaborou o projeto. Só que aí veio um profeta. O profeta, talvez nós conhecemos a história. O profeta simplesmente veio e revelou tudo que Davi fez. É porque não adianta. O diabo tenta botar na mente das pessoas que vai ficar oculto. O diabo bota na mente do ser humano que vai ficar oculto.
pessoas. Não fica oculto, não. E sabe onde é que não vai ficar oculto mesmo? Dentro das igrejas. Aí é que não fica. Porque a Bíblia diz que aonde tem profeta, o povo não se corrompe. Aonde tem profeta, Deus revela. Aonde tem profeta, Deus mostra. Aqui é arraial de profeta. Aqui é o lugar que Deus trata para nos salvar. Que Deus nos dá uma pegada para entrar pela porta. Que Deus não quer perder a nossa alma. Ele chama atenção porque Ele nos ama. Ele chama atenção porque Ele nos quer ver no céu. Ele chama atenção porque nós somos filhos. E os filhos são repreendidos pelo Pai, que o Pai ama. Quando Davi se deu por conta, um assassinato elaborado, um homicídio, e Deus pesou a mão e uma criança morre. E sabe o que ocorre? O texto vai dizer que Davi agora se desespera, porque o profeta disse: a espada do Senhor não sairá da sua casa. Irmãos, a gente temos que pensar antes de pecar por causa da espada de Deus. A gente primeiro não tem que lembrar da doçura do pecado. Tem que lembrar que o pecado, depois que a gente peca, haverá um preço e ele é caro. Tem pecado, irmão, que é irreparável. Tem pecado que a gente ganha até a salvação, mas vai até o cemitério morrer. Tem pecado que deixa manchas terrível. É por isso que a gente tem que pensar antes. Tem pecado que traz sequelas por anos e mais anos. Dias, meses, anos passam, mas nunca mais será apagado. É assim, irmão. E se a gente não trazer a realidade, se a gente ficar só no receba, a gente não cai na realidade. E a gente precisa entender que é uma verdade. A gente vai ter que ganhar salvação, mas tem escolhas nossas que a gente vai sofrer até o cemitério. É por isso que tem que pensar antes de pecar. Porque o pecado deixa mancha, o pecado deixa sequelas, o pecado deixa traumas. Quantas jovens mulheres o homem ilude na rede social e ela vai e posta fotos íntimas e depois ele começa a chantagear ela. E aquela moça agora, muito dele deixa vazar as informações e as imagens. Aquela moça se torna uma vergonha para ela no bairro, na cidade. Outras, a empresa logo bota para fora, perde o emprego. Sabe por quê? Porque não pensa antes. Quando a gente pensa antes, a gente não pega. Verdade. Se Davi pensasse o que poderia acontecer, ele não pegava. Ele fugia. Deixa eu logo te dizer aqui uma coisa. Quem foge é o fraco ou o forte? O fraco é que foge. É lógico que não é o fraco. É o fraco ou o forte que corre? O forte chega, o fraco enfrenta. O fraco enfrenta o forte. O fraco logo faz o quê? Jesus disse: fuja. Quem disse? Não, Jesus te chamou de fraco, não. Jesus usa um contexto extraordinário. Quando ele diz assim: não, fuja, o pecado está diante de mim, o pecado está tentando me ludibriar. Aí Jesus disse: fuja da aparência. Quando eu fujo, eu não caio. E quando eu não caio, eu me tornei forte. Aleluia. Eu vou ficar. Tem gente que vem de lugares de escravo do adversário, em fraquezas. Ele escravizou na bebida, outro nas drogas, outro na prostituição. E vai ficar conversando com ímpios, prostitutos. Não. Vai continuar com as mesmas amizades. O outro vê um copo de cerveja, chega a estar meio-dia, aquele copo de cerveja chega a estar sereno. Ele chega junto de uns amigos e começa a conversar. E ali sendo atraído pela cerveja. Se ele entender que a cerveja é mais fraca do que ele, mais forte, a cerveja, tu é mais forte do que eu, vou sair correndo.
Mas se ele dizer, eu quero ver, Jesus já me resgatou, já me libertou, eu vou bater de frente, eu vou ficar aqui mesmo. Daqui a pouco eu vou ficar com meus amigos do passado mesmo, eu vou ficar com as mesmas conversas do passado, vai cair, é sério. É sério cair, é sério ir para o mundo de novo. Mas quando a gente começa, até porque aqueles de outrora, Jesus não levando esse ministério aqui agora, Jesus está tratando, até porque quando eu me converti a Cristo, as amizades do passado, elas se refugiam, ela foge. Sabe por quê? Porque eu se tornei luz. Aleluia. Quando eu me tornei luz, as trevas partem retiradas. Quando eu me tornei luz, as trevas não ficam mais. Mas se eu me converti e digo que eu sou luz, mas as trevas são meus amigos, a gente ainda tem as conversas do passado, sempre lembrando da mazela do passado. Do livro naquela época, que época boa, não está escrito em Gálatas. Jesus disse, Paulo escreve, ficava pelo Espírito Santo, e as coisas velhas se passaram e tudo se pegou. Não é a Bíblia que diz que nós não mandamos mais que nós, mas Cristo é que vive em nós. A Bíblia não diz que tudo se fez novo na nossa vida, e porque a gente quer ficar no palácio lembrando de coisas velhas. Se eu ainda chego para ficar com aquelas mazelas, com aquelas conversas do passado, subentende que eu ainda não sou luz. Porque há um choque. A gente era conhecido como protestante, não protesta mais. Depois veio para evangélico, e depois veio um negócio de um mundo gospel. Porque a gente não confronta mais, mas não é nada. Um confronto de nós é dentro da palavra. Essa semana o irmão chegou para mim e disse assim: veio com uma brincadeira acima de mim. Simplesmente ele disse assim: diga a marreta de matar demônio. Porque um bocado de crente associa as coisas espirituais, faz questão de postar. O ímpio agora está brincando com as coisas de Deus, porque quem posta e divulga são os crentes. Eita, Jesus. A gente está sendo ferramenta do diabo espalhar a carnalidade. Meu Deus. Aí o diabo agora usa os filhos das trevas para fazer algumas paródias gospel, usando as línguas espirituais, os dons espirituais, e faz aquelas paródias. E os crentes são patrocinadores. Porque se a gente não patrocinasse, eles não tinham like e nem curtição e nem seguidores. Aleluia. Aí o moço chegou para mim brincando, um amigo meu, diga marreta de matar demônio, ele está repreendido em nome de Jesus. Não brinca com as coisas sérias, porque o diabo não brinca com a gente. O próprio anjo de Deus nem ouçou o nome dele, mas disse que o Senhor te repreende. E a gente tudo é com as coisas. Não é que a gente vai ter medo do diabo, mas não pode subestimar o nosso aniversário. Porque muitos de nós não está como Elias. A Bíblia diz que Elias, ele fez lá em cima do monte. E a Bíblia diz que ele fez no Carmelo um desafio com os profetas de Baal. E Elias disse que o que responder com fogo é ser Deus, a gente vai ser história. Elias disse que clama Baal, talvez esteja dormindo, talvez esteja sonhando, talvez esteja viajando, talvez esteja distante. Sabe quem é que pode desafiar Baal? Quem tem vida com Deus. Verdade. Meu Deus. Quem não tem vida com Deus não desafia Baal. Quem não quer ir para a guerra e ficar no palácio, não pode brincar e subestimar o inimigo. E vivemos nessa geração que quer ficar no palácio. Mas nesta noite eu estou aqui, é como profeta de Deus, aqueles que dão like para os filhos das trevas, brincando com as coisas de Deus. Eu vivo ouvindo de uma graça, autoridade e ousadia. Hoje foi o último dia que
você seguiu filho do diabo, que você seguiu charlatão da fé, que você seguiu os piadistas, os demônios, usando as coisas espirituais. Você não nasceu para ficar no palácio, você nasceu para defender a bandeira de Israel. Você nasceu para defender a bandeira do Evangelho. Glória a Deus. Brincadeira com línguas estranhas. Por isso que ninguém está mais acreditando nos profetas. Assim mesmo. Qualquer coisa é crente com línguas estranhas. Aí quando fala de verdade, ninguém acredita. Profeta se posiciona. Profeta com as coisas de Deus é diferente. Meu Deus. Sabe o que muitos brigam, irmãos? É porque de verdade nunca entrou na dimensão espiritual. Eita, Jesus. Não sabe nem o que é o mundo espiritual, por isso que brinca. Mas no dia que Deus levar em uma dimensão cara a cara com os demônios, esse vai, desculpa a expressão, mas vai fazer xixi nas calças. Eita, Jesus. É uma verdade, meu pastor. Mas quando a gente veja, está, sabe aonde? Em vez de estar no palácio, mas está na peleja, está na oração, está no jejum, está na consagração, está no matutino, está na vigília, está no monte, está na igreja, está no ensaio, está envolvido no culto de doutrina, culto de oração, está na escola bíblica, está envolvido na coisa de Deus. A gente está fora do palácio, dentro da guerra, então a gente está batalhando e exceto a vitória. E quando Davi, você sabe, eu vou pular aqui para poder, o tempo já foi, mas você sabe, porque Davi pediu, não retire de mim o teu Espírito Santo. Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? A gente precisa ler mais Bíblia. Você sabe que você está falando baixo? Vou te dizer por quê. Eu não vim te humilhar não, não é meu propósito não. Porque você é menina nos olhos de Deus. Sabe o que eu vim te dizer? Que a gente somos a Sansão. A nossa espada, a Bíblia, é a única arma que nós temos para vencer os demônios, os nossos profetas dos últimos dias. A gente precisa pegar mais na Bíblia do que no celular. A gente precisa se envolver mais. Saúl foi o primeiro rei. Sabe que você falou baixo? Quando a gente fala baixo, é porque a gente está indeciso. A gente não está com muita segurança. Entende? Mas quando você tem conhecimento, você fala com autoridade. Quando a gente está sem conhecimento, a gente fica meio cabreiro. Entendeu? Quando você tem conhecimento de causa, que você expõe o seu conhecimento, quem vem para te assaltar, para logo. Diz, não vou assim não. Esse daí é diferente. Esse tem conhecimento. Alguém vem lá que é vamos dizer, um patrão, ele vem de lá e começa a te desviar na realidade de função. Desvio de função, não pode, que quebra a lei trabalhista. Aí você diz, desvio de função. Você sabe o que rege na lei trabalhista? Aí você é assim, seu patrão. Com você ele me trata diferente. Porque ele não falou com segurança, porque ele não tem conhecimento. Homem, mulher de Deus, tem que falar com segurança nas escrituras, que demonstra autoridade e conhecimento. Aleluia. Primeiro rei foi Saúl. A Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, que quando o óleo desceu sobre a cabeça de Saúl, Deus transformou ele em outro homem. Saúl agora se tornou um novo coração. Saúl foi o único rei que profetizou. Saúl agora Deus transforma Saúl em outro homem. Saúl agora tem o Espírito de Deus nele. Só que Saúl pecou. O Espírito de Deus saiu, 1 Samuel capítulo 16. O Espírito mal da parte do Senhor entrou em Saúl. E quem fazia a obra de libertação na casa de Saúl? Tocando harpa? Quem? Davi. Davi tocava harpa. Culto de libertação. Para o demônio sair daquele que um dia tinha Deus. Era Davi, Deus que nossa situação. Davi ia lá tocar harpa. Davi ia lá fazer o culto de libertação. E Saúl atribulado, até querendo matar Davi, uma tribulação grande. E Davi estava fazendo trabalho de libertação de Davi, de Saúl. Então, Davi ali tinha todas as experiências do que é o mundo espiritual. Então, o que acontece lá na frente, quando Davi peca, eu acelero para encerrar. Quando Davi peca, Davi lembrou. O Espírito de Deus saiu de Saúl. E entrou o espírito mal, porque a casa estava limpa e falida. Aí Davi se desespera.
não tira de mim o teu Espírito Santo. Porque se tirar o teu Espírito, a casa vai ficar limpa e varrida. E o mesmo demônio que atuava em Saúl, depois que pecou, depois que ele achou varrida, ele vai vir sobre mim. Então pense duas vezes antes de tomar atitude que quebra o princípio de Deus. Pense duas vezes antes de entrar em caminho que não agrada ao Senhor. Pense duas vezes em acessar site que não vem de Deus, que não glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque se o Espírito de Deus sair de nós, a Bíblia diz que de nós já saiu um espírito mau, e ele anda por lugares áridos. Ele anda por lugares áridos, e de vez em quando ele vem sobre a casa para ver como é que a casa está. A casa precisa estar cheia, com a presença de Deus, Aleluia. com a virtude do Espírito, com a graça de Deus, com a unção de Deus. Aí ele vem por um caminho e volta para o 7. Você lembra de Marcos capítulo 4? Jesus não foi lá em Gadara, libertou o gadareno? O demônio não disse assim para Jesus: permite eu entrar dentro desses corpos? Não foi assim? O demônio fez o que com os corpos? Matou os corpos todos. Os corpos não receberam a carga dos demônios e saíram desesperados aleatoriamente, não. Não foi os corpos que receberam essa, não. Porque todo ser, o diabo está nele, o diabo governa e vai por onde ele quer. Satanás, na realidade, não queria morar nos corpos. Ele pediu a Jesus para entrar nos corpos, ele entra nos corpos, ele mata os corpos, porque a visão dele é voltar para a antiga casa. Jesus liberta o gadareno, e o gadareno agora tem que sair do palácio e ir, sabe para onde? Ele precisa estar no campo de batalha. Glória a Deus, Ele aleluia. matou os corpos e agora vai ficar, sabe aonde? Os próprios demônios disseram assim: ó, não me permita sair dessa província, deixa eu nesse território. Jesus, tudo bem, entrou nos demônios, ele matou, entrou nos corpos, ele matou todos os corpos. Então a visão não era os corpos, ele matou os corpos e continuou naquele ambiente. Sabe o quê? De vez em quando ele vê o estado do gadareno se está orando, se está consagrando, se está na roda de ciclo de oração, roda de confusão. De vez em quando ele vem como é que está a nossa casa. Se o marido está tratando bem a mulher, se a mulher está honrando bem o marido, se o pai está tratando bem o filho. De vez em quando ele vai lá em casa, está pensando que o diabo não vai, não vai. Está pensando que ele não vai lá ver como é que está. Ele vai lá dar uma avaliada na minha santidade, não é? Ele vai lá dar uma avaliada na minha santidade. Ele vem por um caminho, mas me vem de joelho, me vem vigiando, me vem consagrando, me vem cultuando, me vem no ciclo de oração, me vem buscando a presença de Deus. Ele vem por um caminho e volta para o 7. Ele vai, é assim que a gente precisa: postura, sair do palácio, zona de conforto, ir para a batalha, ir para a guerra. Todas as vezes que o diabo vir, a sua mente não está vazia, não tem guarida para ele, está ocupada com as coisas de Deus. É por isso que Davi vai dizer assim: ó, torna para. Não, você não retira de mim o teu Santo Espírito. Olha a preocupação de Davi: não desvazia a casa. Eu já sei que houve um estado com Saúl. Não desvazia a casa. Era para quando a gente vê alguém manifestado, que hoje nem manifesta mais. O diabo está usando outras estratégias agora. Ele vai dentro do subconsciente, mas não toma todo o corpo. E para poder a gente entender que é demônio, precisa ter um discernimento de espírito, que é um dos dons espirituais, que é 1 Coríntios capítulo 13. Por isso que a Bíblia diz assim: procurai com ser os melhores dons. Não é desmerecendo alguns, mas tem um que é com mais excelência. O menor dom que tem dos dons espirituais é o dom de línguas. Como Jesus já sabia que um bocado de nós, um bocado de ovelhinha de Cristo, acha que falar, poxa, ele gosta de Deus, você viu a ministério dele? É bonita. Jesus disse: o menor dom só edifica o tal que está falando. É o menor donzinho. Jesus disse: esse vai ser o menor, porque tem gente que fala em língua para querer se aparecer. Jesus disse: é o menor. Tem gente que quer falar em mistério para poder dizer que é santo. Jesus disse: é o menor.
chamar um profeta para fortalecer, robustecer a igreja, para a gente buscar, para a gente estar fortalecido e danado, e os falsos não ficaram no meio dos verdadeiros. Você entende? É por isso que a gente precisa sair do palácio, que significa zona de conforto, estar envolvido com as coisas de Deus. É por isso que quando você vê que o negócio está meio fraco, você, esse dia eu estou pela misericórdia, esse dia é o dia que tu tem que vir para a igreja. O dia que tu está pela misericórdia, é esse dia que tu tem que vir. Rapaz, eu acordei cheio de Deus, acordei uma bênção, rapaz, o negócio hoje está bom. Rapaz, eu acordei louvando, glorificando a Deus, amém. Esse dia é bom, é top, para estar na igreja também. Mas deixa eu te dizer, mas aqueles que a gente precisa estar, é o dia que a gente não vem. É o dia que a gente quer ficar no palácio. O dia que a gente precisa, marido teve autoridade, filho se atribulou, mulher não vigiou, patrão atribulou, colega de trabalho atribulou, aquela vizinha atribulou, você está meio atribulado. Eu vou hoje não. Eu não vou hoje não, porque o pastor me dá uma oportunidade. Não, meu, não precisa ficar, não se aveste. Cheguei pro pastor, lá você, não, pastor, hoje eu vim aqui, receber uma oração, eu estou quase caindo. O pastor faz uma oração e tu volta cheio de Deus para casa. A visão da gente é essa. O negócio é sair do palácio e estar na guerra, na batalha, na peleja. Sabe porque os dias estão indo. E Davi, quando viu que ia perder a essência da visão do Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. A espada não saiu da casa de Davi. Pecado irreparável. O irmão, o filho dele, violentou uma irmã. O irmão violentou uma irmã. O outro irmão ceifou a cabeça do outro, arrancou a cabeça. Tudo isso consequência do pecado da vida. Então são pecados irreparáveis. São pecados que Davi levou as sequelas para o cemitério. Mas deixa eu te dizer, mesmo que a gente tenha esse tipo de sequela, não impede você ser cheio de Deus. Mesmo que você venha um trauma do passado de infância, por pecado de pai, de mãe, de amigo, de vizinho, sei lá quem for, mas não impede do Espírito Santo da vida. Glória a Deus, aleluia. Morar, está dentro de você. E nesta noite a palavra é: permaneça de pé, pense duas vezes antes de pecar. Perceba que a consequência é pior do que o desejo momentâneo. Escapa depressa, fuja correndo, entenda que você é mais fraco do que o pecado. Aí você entende que o fraco corre, você foge. Aí você vence e se torna forte, porque fugiu e venceu. Essa é a dinâmica do crente. Essa é a dinâmica da gente, missionário. Entender que é fraco. Alguém diz assim: rapaz, ele não respondeu nada. Ah, é um covarde mesmo. Fosse eu, dizia mais 3. Tribunal judaico, romano e herodiano. O mestre dos mestres, professor dos professores, juiz por excelência, advogado por excelência, conselheiro por excelência, se calou diante dos 3 tribunais. Sabe para quê? Para cumprir o seu propósito. Pilato disse assim: ó, se expressa aí a sua defesa, quem sabe eu não te solto. Fala uma coisa, tem hora que o teu silêncio faz parte do teu propósito. Se o silêncio faz parte do teu propósito para tu chegar ao teu sucesso espiritual, financeiro, ou sentimental, familiar, ou independente, se o silêncio faz fazer parte do seu propósito, para que você debater? Vai estragar o propósito? Mas a Bíblia diz que Davi se preocupou em buscar. Ele perdeu as 3 coisas mais excelentes: coração segundo o homem, segundo o coração de Deus, perdeu o primeiro coração. Ele perdeu a alegria da salvação e já estava perdoando o Espírito Santo. Essas 3 coisas são as maiores valias, os maiores bens preciosos que a gente não pode perder. Viu? Permaneça de pé, permaneça de outro lado, caindo, levantando, mas esteja aqui, esteja na casa de Deus. A gente já está indo embora, fique
salvação, a presença de Deus e um coração quebrantado. Que Deus continue abençoando essa igreja. Continua orando por esse fraco servo. Eu necessito das orações do sábado. Meu pastor, muito obrigado pela confiança que o Senhor quer. Eu quero botar o microfone, que Deus continue abençoando a pastora, que Deus continue abençoando a todos, ministro do louvor, a essa igreja. Saia daqui aprendendo uma coisa. 3 preciosidades que tudo pede perder. Qual é? As 3 preciosidades? A presença de Deus, coração quebrantado e a presença do Espírito Santo. E a alegria da salvação. Tá certo? A alegria da salvação não posso perder. Quando tu perde a alegria da salvação, tu não deseja mais. Quem tem essa alegria da salvação, ele fica assim, queria que Jesus voltasse hoje. Eu queria ir logo embora daqui. Lá tem um lenço espiritual que vai enxugar toda a lágrima. Uma vez só, enxugou, ela marchou, calma, fique em paz. A gente não é daqui, somos forasteiros do Senhor. O forasteiro não tem morada física. O forasteiro, o título não é daquele município. O nosso título espiritual não é daqui.